Saudações celestiais, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Giovanni e Felipe passando aqui para mais um bate-papo celestial com alguns problemas. O link do YouTube não está subindo, então enquanto a Grace apresenta a nossa convidada, eu vou avisando a audiência do YouTube para vir para o Instagram. Vai lá, Grace. Verdade. Boa noite, pessoal. Muita luz e paz. É uma alegria muito grande estar aqui. Mais um bate-papo, né? Celestial, né, Giovanni? E hoje a gente tem uma convidada super especial. Nós tivemos um contratempo aí no YouTube, por isso que demorei a entrar. E hoje a gente está com a Adriana Valverde. Ela mora em Piracicaba, São Paulo, e atua há 22 anos como professora de yoga. Já correu esse mundo afora, todos os continentes, participando de retiros, meditações, cursos de yoga, de fitoterapia ayurvédica, e ela também, né, é terapeuta ayurvédica há 14 anos. E hoje ela vai nos falar desse belíssimo trabalho que ela desenvolve. Conta para nós, Adriana, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Grace, boa noite, Giovanni, boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, o convite para poder participar aqui com vocês desse encontro, desse bate-papo. E, bom, eu tenho essa história de vida muito engraçada, né, que eu acho que eu vou contar rapidinho aqui para vocês, porque originalmente eu sou atriz. Então eu tenho formação em artes cênicas, e aí eu estava muito bem, obrigado, fazendo teatro, né, lá em Campinas, e aí um belo dia minha diretora disse assim para mim, olha, você precisa buscar outras referências para o seu trabalho, porque eu sou a única referência sólida que você tem no seu trabalho, e era verdade mesmo, eu adorava o trabalho dela, fazia 6 anos que a gente estava junto trabalhando com pesquisa de teatro de máscaras, teatro de rua, comédia dell'arte, a gente estava produzindo muito e circulando bastante. Eu dava aula em Santo André, na Escola Livre de Teatro de Santo André, então estava tudo indo bem, mas aí ela me deu esse cutucão e eu falei, e agora? O que que eu vou fazer, né? E aí, o que que eu vou fazer, o que que eu não vou fazer, o que que eu preciso, o que que é essa outra referência? Eu acabei indo para a Índia, veja você, né? Como a vida faz, dá o seu jeitinho, né? E chegando na Índia com o propósito de estudar dança e teatro, porque na Índia essas duas artes, elas estão interligadas, né? Não é que nem aqui, um espetáculo de dança, um espetáculo de dança, um espetáculo de teatro, um espetáculo de teatro, às vezes essas artes, obviamente, dialogam, mas tem muita essa coisa mais separada, né? E lá não, lá é tudo integrado. E aí eu comecei a participar de algumas aulas com alguns diretores, com a coreógrafa e tal, e eu olhava e falava, não é nada disso. Gente do céu, eu vendi o meu carro para poder fazer essa viagem, que é caro, né? Ir para a Índia é super caro. E agora que eu viajei quilômetros e quilômetros, eu estou do outro lado do planeta e eu vim estudar um negócio, mas não é isso, não é isso que eu vim fazer aqui. Eu tenho certeza que não é isso que eu vim fazer aqui. Entrei num processo assim de tentar entender. E aí, dentro desse processo, eu conheci uma professora de yoga super, entre aspas, por acaso, que não existe acaso, né? Mas ela estava, olha que engraçado, ela não tinha sido convidada para uma festa de Ano Novo onde eu estava ficando nessa casa dessa coreógrafa, e ela apareceu lá, e sem ser convidada, foi com um amigo, e aí nós sentamos, ela ficou super curiosa, nossa, você é do Brasil, que legal e tal, e ela disse assim, você precisa fazer meditação Vipassana, que é um centro, você vai, existem vários na Índia inteira, e você fica 10 dias em silêncio. Eu falei, é ótimo, é isso que eu estou precisando, porque trabalhando assim com teatro, eu falo muito, sempre, a comunicação sempre foi uma coisa, né, que você tem que se comunicar, e é o forte. E agora aqui, com esse processo todo, que eu não sei o que eu vim fazer, eu preciso ficar quieta, a melhor coisa que eu tenho a fazer é ficar em silêncio. Quem sabe eu escuto uma voz vinda do além, dizendo para mim o que eu vim fazer aqui. E lá fui eu para Calcutá fazer essa experiência de 10 dias em silêncio.
E assim é muito revolucionário, é uma coisa incrível quando a gente fica em silêncio. O silêncio é uma das ferramentas mais poderosas, né, do yoga, é uma das ferramentas mais poderosas mesmo. O simples fato de você silenciar faz com que você preste atenção a todas as coisas inúteis que você fala. E aí eu fiquei lá e no terceiro para o quarto dia, eu tive muitos insights na minha meditação, né? Porque você medita 10 horas por dia, come muito pouco, então tem uma vida quase monástica durante aqueles 10 dias, né? E eu estava achando incrível, porque era assim, uma cisão mesmo, assim, que eu precisava viver. E aí eu entendi e falei, nossa, que interessante, né? Tem 10 anos que eu estou colocando toda a minha energia vital para produzir ilusões, que essa é a vida do artista, né? Produzir arte, produzir uma ilusão, né? Algum artifício, alguma coisa que vá mobilizar ali o belo, mobilizar o entretenimento. Aí cada arte tem a sua função e o seu desdobramento, né? Mas eu não quero mais pegar toda essa energia vital e colocar na produção de ilusões. Eu quero pegar a minha energia para desconstruir as ilusões que a gente está imerso, né? Dentro das quais a gente está submerso, na verdade. E aí foi todo um entendimento assim que eu fui tendo e uma ruptura muito grande. E quando eu voltei para o Brasil, algumas pessoas acharam que eu estava louca, porque eu saí desse centro de meditação e dali um mês eu estava de novo num outro centro de meditação, meditando 10 horas por dia em silêncio de novo. E quando terminou esse curso, eu pedi se eu poderia trabalhar como voluntária no centro. Que eu tinha descoberto assim a mina de ouro, assim, a meditação. Uau, a meditação, isso é incrível. Eu quero aproveitar ao máximo o tempo que eu tenho aqui na Índia e eu vou meditar, eu vou ficar circulando pelos centros de meditação. E esse aprendizado todo, quando eu voltei, aí, porque eu estava há muito tempo meditando, assim, aquela sutilização de tudo, né? Então as pessoas olhavam para mim e falavam: o que aconteceu com você? Né? Porque eu recém-chegada, assim, eu era a paz em pessoa, né? Eu caminhava, assim, Outra podia acontecer pessoa. qualquer coisa, nada me abalava, tá, né? Zen, Tranquila, né? Toda zen. toda zen, e assim, eu sei porque um grande amigo do teatro, assim, uma pessoa que eu considero, confio muito, assim, ele me conhecia muito profundamente, ele sentou do meu lado um dia, num restaurante, a gente se encontrou, ele olhou para mim e disse assim, eu não quero saber, eu não quero saber o que aconteceu com você, não precisa, eu só sei que foi muito bom. E eu disse, ok, é exatamente isso. E aí eu cheguei com toda essa bagagem, mas internamente um sentimento de que ainda não era a hora de colocar isso para as pessoas. E eu esperei 5 meses, mais ou menos, eu fiquei muito fechada em casa, minha mãe, voltei para casa da minha mãe, abandonei o teatro, o pessoal achou que eu estava doida, fechei as minhas histórias todas com o teatro e vim para Piracicaba e fiquei meio reclusa, meio eremita, na casa da minha mãe, cultivando ali aquela energia, aquela vibração da meditação, meditando bastante. E um belo dia minha tia falou, olha, vai para a escola de yoga onde eu faço yoga, eu quero que você conheça meu professor. E daí nasceu uma grande amizade, o querido Dirley Vitti. Ele, quando eu cheguei para conversar com ele disse assim, eu estava te esperando. E eu falei, que engraçado, né? Eu fui para a Índia, achava que eu ia encontrar um mestre em alguma montanha que ia olhar para mim com aquela cara, aquela barba comprida e ia falar, eu estava te esperando. Aí eu volto para o Brasil e veio aqui para Piracicaba, minha terra natal, e encontro um professor de yoga que fala exatamente o que eu estava esperando encontrar. Então foi muito legal e a gente teve uma parceria muito bacana. E disso nasceu a professora de yoga, né? Que na verdade eu comecei por um caminho que a maioria dos professores de yoga é um pouco inverso, porque a maioria dos professores de yoga começam pelo estudo dos asanas, que são as posturas físicas do yoga, né? Em geral é assim como é traduzido, asana, na verdade, é
é o assentamento. Então, isso é maior do que o físico, né? O seu assentamento, é onde você está centrado. Mas eles começam muito pelo estudo das posturas, da filosofia e tudo mais, e a meditação é sempre aquele espaço, né? Aquele tempo que se tem ali para você aprender a meditar. Hoje isso está mudando, eu tenho visto umas mudanças legais. Mas eu cheguei com a meditação e eu falei, eu não sei nada de postura de yoga. Ele disse, não importa, porque você trabalhou 10 anos com teatro, seu corpo está pronto, eu só vou te ensinar as posturas, você já... E realmente foi muito rápido, porque eu tinha toda a flexibilidade de uma pessoa que trabalhava com teatro de rua. O teatro de rua é aquele circense, aquele que você vira cambalhota, pula, salta, sobe em lugares altos, faz todas aquelas coisas. Então, realmente não foi difícil, né? E foi isso aconteceu aí, tem 22 anos agora, e desde então eu nunca mais parei de praticar, de estudar, de ensinar, né? É isso. Essa é a minha vivência E a com yoga. aventura, né? Foi para... Mas eu lembrei da história de um livro. Eu acho que é do... Como que é o nome? Paulo Coelho. Uhum. Eu estou tentando lembrar o nome do título, mas é assim, o cara, ele dormia sempre nas ruínas de uma igrejinha, pastoreando umas ovelhas, aí ele sonhava em ir para o Egito, para o deserto, sei lá, para a África, procurar um tesouro. E aí um dia ele achou um pedaço de papel que mostrava um mapa e ele foi seguindo. A hora que ele chegou no local que o mapa falava, o tesouro está lá onde você saiu. Aí ele volta e encontra o tesouro dele, a esposa e tudo mais. Então, Perfeito. basicamente é a mesma história, só que da vida real. Exatamente. É mesmo, Exato. pode escrever um livro, porque é fantástica a sua história. Amei. Ah, que Muito legal. bacana. Realmente é um processo, né, de autoconhecimento mesmo, assim, né? Porque você, muitas vezes, eu tive muitos alunos, assim, principalmente o pessoal mais, assim, de meia idade, né? E eles vão para o médico, e aí o médico fala assim, você precisa praticar yoga. É porque tem um problema na coluna, tem alguma questão ali que o médico olha e fala, você precisa praticar yoga vai te fazer bem, é uma coisa de nenhum impacto, suave. Então, a pessoa vinha, né? Fala, eu vim porque o médico mandou. Tá bom, vem então para as aulas. Aí passava um mês, esse foi um caso mesmo, um aluno passou um mês, ele me chamou no final da aula, assim, todo mundo foi embora, ele esperou todo mundo embora, e ele falou assim, eu queria te contar uma coisa, não sei se tem a ver, mas eu vim aqui, você sabe, né? Eu vim aqui só porque o médico mandou, e eu tenho um problema na coluna e tal. Mas assim, nesse mês que eu comecei a praticar, eu não sei o que acontece, mas eu não estou mais brigando no trânsito. Eu não estou mais falando palavrão, xingando as pessoas que me irritam. Eu estou calmo, tá esquisito. Você acha que tem a ver? É, Só... eu disse, olha que bonito, né? Porque assim, isso é o yoga. Na verdade, as questões físicas é que são o bônus, né? No geral, a gente inverte, a gente acha que a gente vai por uma conquista de maior flexibilidade, tonificação do corpo e etc., uma melhora mesmo na disposição, tudo isso é bônus, porque o yoga mesmo é a paz interior. Essa é a verdade do yoga clássico, é o autoconhecimento verdadeiro, né? O que vai um pouco na contramão até do que muitas ideias a respeito do que é o autoconhecimento trazem hoje, porque tem muita coisa. Vamos falar, você joga lá autoconhecimento, não é? Eita, esse é um termo super vasto e tem muitas formas de você poder trilhar o caminho do autoconhecimento. Exato. Mas, em geral, o que se entende sobre autoconhecimento é o conhecimento da persona, é o conhecimento da personalidade. Então, como eu sou, qual é o meu signo, eu gosto do quê, eu não gosto do quê, eu vibro em qual sintonia, eu sou mais assim, mais assado, mais isso, mais aquilo. Aí tem várias formas da gente ler, né, da gente mapear esse indivíduo que tem uma personalidade e que tem uma história de vida e que se movimenta no mundo e realiza, né, as suas tarefas, as suas ações de um jeito específico. E aí o autoconhecimento vem para justamente você aprender a lidar consigo mesmo, né? Poder saber os seus limites, saber onde você escorrega e tal.
Mas o autoconhecimento que é proporcionado pelo yoga é o autoconhecimento do ser real que nós somos. Então, vai além dessa perspectiva de personalidade, que é algo transitório, que é algo finito e é algo que oscila. A gente não tem a mesma personalidade a vida inteira. Pode ser parecido. Você pode falar assim, não, de criança eu era mais tímido. Aí depois eu não sei o que aconteceu, mas na adolescência eu comecei a fazer esportes e eu comecei a ficar uma pessoa mais solta e tal. Porque muda, a personalidade, ela diz respeito a muitos fatores, né? Aqui nós estamos expostos e as fases da vida, cada momento a gente reage de um jeito às situações e aí isso vai meio que esculpindo, né? Moldando essa face, que é essa personalidade. Agora, o ser real que nós somos, ele é eterno, ele é imutável, ele não sofre oscilações. E esse encontro com o ser, ele é um encontro que demanda, na verdade, um silêncio muito profundo, e a gente falava um pouquinho sobre silêncio, né, antes. Um silêncio muito profundo, um aquietamento muito profundo, uma estabilização desse processo mental, né, de sair de uma frequência que normalmente é onde a gente está operando, que é a sequência de pensamentos ininterruptos a respeito do passado, a respeito do futuro, os planejamentos, o que está acontecendo agora, como é que eu reajo, e aquietar isso tudo e simplesmente contemplar aquilo que já é, né? Essa realidade transcendente, né? Que independe de tudo. Então, esse é o caminho do autoconhecimento proposto pelo yoga. Que bacana. Estou falando bastante, gente. Se Mas deixar. E, ó, Não, mas é bem interessante, porque nós fizemos um momento de cura na segunda-feira sobre amor próprio. E nós até comentamos que, às vezes, as pessoas passam uma vida inteira sem se conhecer, né? E você foi Exatamente. falando exatamente o que nós estávamos conversando essa semana, do amor próprio, do autoconhecimento, da autoanálise. E, apesar de toda a dificuldade do link do YouTube não ter sido carregado, nós temos comentários no Instagram. A nossa amiga Ângela Bu, gratidão por ter vindo para o Instagram. Ângela, ela colocou assim, o autoconhecimento, né, ele começa com a curiosidade. E aí logo estamos nos conhecendo. Às vezes a pessoa vai no yoga ou vai em qualquer outra terapia que o caminho, igual você falou, né, que leva ao autoconhecimento, ela vai por curiosidade, e depois ela gosta, e aí vai, e fica que nem nós, assim, né? Uma pessoa zen, fazendo live no Instagram. Perfeito, perfeito. Ângela, né, que trouxe a questão? Isso, Ângela. Esse comentário, muito bom o seu comentário. Existe uma coisa muito bonita que é assim, é impossível a gente fugir da nossa própria natureza. E isso é assim com tudo que existe na natureza, toda entidade viva. Não dá para você esperar que uma laranja seja uma manga. Ela é uma laranja, é da natureza dela ser uma laranja, e ela vai manifestar todas as características que são naturais, típicas e esperadas de uma laranja. E assim, nós também. Só que o que acontece é que, enquanto nós estamos acreditando que nós somos a nossa realidade última, ok? A nossa realidade final, aquela eterna, é essa personalidade que um dia vai desaparecer junto com o corpo, né? Ou, enfim, cada um acredita numa coisa, mas que é essa coisa transitória e passageira, nós estamos deixando de manifestar a nossa verdadeira natureza. Só que não tem como fugir dela, porque a natureza é isso, ela se mostra, ela se revela. Então, essa curiosidade da qual a Ângela fala, ela está descrita lá nos textos clássicos, dos Vedas, dos Upanishads e tudo mais, como sendo essa fome, é uma fome de ser, é uma necessidade de ser, é uma urgência de simplesmente ser. Então, quando a pessoa, por algum motivo, ela está vivendo uma vida onde ela não manifesta quem ela veio para ser, quem ela é, na sua natureza original, ela fica triste, ela fica doente. Essa é
inclusive daí entrando na perspectiva do Ayurveda, né, que vai dizer toda doença é saudade de casa. Então, essa é a perspectiva do Ayurveda. Se você está doente, é porque você está com saudades de casa. Que casa é essa? Essa é a nossa casa real. É onde nós nos sentimos em casa. Você fala, não, viajei, fui para lá, fui para a praia, fui para não sei onde, etc. Mas a hora que eu chego na minha casa... Fui para a Índia procurando e encontrei em casa. Em casa. No Não quintal, é? Esse encontrei no quintal de casa, pronto. Exatamente. E a gente fala isso, fala assim, não, sinta-se em casa. Eu fui, nossa, eu me senti tão bem, me senti em casa. Esse sentimento de casa, esse sentimento de lar, é o sentimento quando você está inteiro em quem você é, manifestando quem você é, sendo você mesmo. E aí, essa fome de viver isso é que nos faz buscar. Então, é perfeito essa curiosidade. Porque muitas vezes a gente está vivendo outra coisa que não é a nossa verdadeira natureza e a gente fica doente, a gente fica insatisfeito, a gente fica triste, a gente fica fora da casinha, como dizem, né? É isso mesmo. Então. Nossa, bacana essa comparação sua, é isso mesmo. Muito, muito bacana. É. E assim, essa questão de voltar para casa, eu falo, quando eu vou sair para qualquer lugar, eu posso ir até para casa da minha mãe, mas não tem jeito. A hora que eu volto para minha casa, não tem jeito. Minha mulher olha para mim assim, já que ir embora? Desde criança, minha mãe sempre falou isso. E aí a gente fala que é um estado, né? É um estado de ser, de sentir, né? Onde você se sente bem. Né? A gente está usando as casas, assim, a nossa casa como metáfora, mas a gente sabe que né, é uma outra casa. E recentemente eu Perfeito. mudei de casa, só que assim, geograficamente não mudou muita coisa, porque é uma casa uma do lado da outra. Na outra, eu tava acostumado com aquela casa, beleza. Nessa daqui eu tive que me adaptar à escada, né? Por causa das minhas hérnias de disco, né? Minhas não. As hérnias que vão sumir. Isso. Aí, cara, mas eu travei. Daí eu ficava conversando com a escada e comigo, ó, eu preciso morar aqui, porque aqui é mais fácil para fazer live, para fazer evento, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí a coluna foi desinflamando. Tudo bem, tomei um monte de remédio também, porque só o holístico, né? Não, você tem que estar em acompanhamento com a medicina da terra também, né? Como transmissores de informação, a gente não pode só falar assim, não, né? Só faz um. Não. Então, e aí, agora que eu larguei da bengala. Nossa, eu fiquei mais de 10 anos sem usar a bengala e fiquei um mês usando ela de novo por causa dessa escada. E eu não... Não, tudo bem, eu caí, né? Na live da Kiki Ortega, meia hora. Pra você ver como que antes das lives dá um monte de BO, né? Tomei um tombo, minha esposa achou que eu tinha morrido. Aí, beleza. Hoje o YouTube não subiu, mas tudo bem, a gente faz, a gente está aqui para fazer, a gente faz acontecer. E faz acontecer isso mesmo. Mas você sabe que tem uma coisa curiosa nisso que a gente está falando, né? Desse sentimento que a Grace falou, né? Que é um estado de espírito e tal. É muito bacana porque todo mundo conhece essa vivência. E isso é assim porque nós temos essa natureza, essa fome que quer se manifestar, dessa natureza que quer se manifestar, ela faz com que a gente construa casas, né? É muito curioso, porque a entidade humana faz isso. Não é toda entidade viva que constrói suas casas, mas a gente constrói casas para a gente morar. E a casa, ela é uma representação muito forte da nossa vivência mais profunda, o que a gente tem enquanto experiência, né, mais próxima do que é essa natureza original da nossa vivência intrauterina. Porque enquanto a gente estava lá dentro do útero, nós éramos um único ser, integrados a tudo, não existia divisão. Eu sou assim, o outro é assado, que fulano, que ciclano, porque eu gosto disso, não gosto daquilo. Um estado de total mergulho na vivência única do momento presente, da integração total, né? Então, a gente fica tentando reproduzir isso, né, nas nossas construções, elas acabam
falando muito a nosso respeito, dizendo muito quem somos nós, a gente coloca a nossa energia na nossa casa, então ela fala de nós, mas esse sentimento é um sentimento muito genuíno, e a gente experimenta isso, por exemplo, com a Ayurveda é muito, essa é a proposta do Ayurveda, né, por exemplo, mas é a do yoga também. Você está longe da sua casa, você está afastado, eu preciso saber onde você está, eu preciso saber quem você é. Por quê? Porque eu vou te ajudar a trilhar esse caminho aqui, ó. É igual um GPS. Você coloca lá onde você está e onde você quer chegar, e ele vai traçar a rota. Essa rota só pode ser caminhada por você. Ninguém pode caminhar esse caminho por você. É intransferível essa tarefa. Mas aí existem, né, as ferramentas que vão te auxiliar a trilhar essa rota. É isso que o yoga e o Ayurveda, por exemplo, e tantas outras, né? Tantas outras são ferramentas que nos ensinam a trilhar a rota de volta a quem nós somos de verdade. Todas elas têm a sua importância e cada pessoa se afiniza com uma. Agora, uma coisa muito legal, só vou pegar esse gancho do se afiniza, é que é assim, muitas pessoas começam a praticar yoga, praticar principalmente meditação, né? E dizem assim, ai, não é para mim. Não, porque eu fui para uma aula de meditação, eu fiz uma meditação guiada, mas não tem jeito de descobrir que meditação não é para mim. Aí eu, né, pergunto, mas por quê? O que que aconteceu? Não, porque minha mente não para. Eu não sei como que vocês fazem, mas a minha mente não para. Aí eu digo para a pessoa, a minha também não. Aí ela diz assim, como assim? Mas você é professora de yoga? Tem tantos anos? Como é possível? Eu digo, olha, o que eu estou dizendo para você é que isso não acontece devido a um controle, alguma coisa que você faz forçadamente e a mente responde rapidamente. Quanto tempo faz que a mente está se desenvolvendo e ficando cada vez melhor nesse desenvolvimento de manifestar pensamentos? Começou lá na infância, pequenininho, rudimentar, aqueles pensamentos rudimentares que foram se formando ali a partir de uma certa idade, porque no começo não tem pensamento, só tem vivência do momento presente, mas daí começa a ter pensamento, que todo mundo pensa e a criança imita. Então ela aprende a pensar, né? Aprende a pensar. Aí o pensamento tem uma lógica de ser, uma razão, uma importância. Eu preciso pensar. Se eu vou daqui até a padaria, eu preciso pensar qual é o caminho que eu vou fazer. Mas pronto, pensei, resolvi. Não precisa mais ficar pensando, mas a gente tem essa onda, essa frequência muito intensa de pensamento. Quanto tempo isso demorou para se formar tal como é? Anos. Então, não é uma vez que você vai sentar para meditar e imediatamente a sua mente vai entender que é hora dela ficar quieta, dela parar. É para isso que existe o treinamento, né, que a gente chama de Vipassana. Treinamento, você precisa então praticar. Você vai praticar um dia, você vai praticar de novo, vai praticar de novo. E a questão toda não é ir por um caminho que eu preciso brecar a força. O yoga não é um caminho de força, o yoga é um caminho de entrega. É a entrega que vai fazer toda a diferença. Você não vai brigar com aquilo, você não vai colocar diante daquilo, dessa movimentação, dessa agitação toda, uma raiva, uma frustração, um sentimento de que não serve, que você não consegue. Não, nada disso. Você vai apenas contemplar. Aí a gente começa a desenvolver o estado de percepção mais aguçada, onde você contempla tudo que está acontecendo sem gerar rejeição, sem gerar apego, sem gerar esses venenos mentais. Você permanece sereno e a mente está lá, blá, 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 né? Tagarelando, e você está sereno, porque você não é a mente. A mente é uma ferramenta, ela não é você. É igual a pessoa confundir o marceneiro e começar a achar que ele é o martelo. É a mesma coisa. Nós não somos a nossa mente é um instrumento nosso. Exatamente. E eu quero fazer um paralelo. Você falou que a meditação ela vem de um processo, né? Uma coisa que nós seres humanos não prestamos atenção, mas nós temos que aprender a andar. Só que quando nós aprendemos a andar, nós somos muito pequenininhos, nós não temos memória. Mas, tipo, quando a gente vira pai, tio, essas coisas, a gente vê que a criança não sai andando. Tem alguns prodígios que talvez já saia correndo, tudo bem, né? Mas você vê que a criança vai, levanta, cai. E assim eu entendi, como você explicou, o processo da meditação, que a pessoa ela não vai parar e meditar de uma hora para outra.
Ela vai Exato. simplesmente aprender. No começo ela vai ter que engatinhar, depois ela vai caminhar, depois ela vai correr. Então, não é... conheci algumas pessoas que falavam que meditar era A1, A2, A3, né? Que tem aquelas brincadeiras, né? A1, A2, A3. Não, gente. Aham. Você tem que... E uma coisa que eu falo, geralmente nos meus cursos, a Grace já viu muito eu falando isso, o que é meditar? Agora uma professora de yoga vai poder dar voadora nisso se eu estiver errado. Mas é se você conseguir colocar 100% do seu foco naquilo que você está fazendo. Perfeito. É um estado de presença. É um estado de presença onde não existe alguns dos movimentos que nós estamos habituados a fazer. Eu vou dar um exemplo bem simples. Hoje em dia, com essa coisa de que todo mundo tem uma câmera fotográfica na mão, isso ficou ainda mais exacerbado. Então é assim, você para assistir o pôr do sol. Isso já é um evento incrível, né? Porque parar hoje em dia para ver o pôr do sol já ficou uma coisa bem rara, né? Nas grandes cidades. Você para ver o pôr do sol, você está diante de uma paisagem, de um evento cósmico magnífico, de uma beleza exuberante. Naquele momento, num primeiro momento, só existe a contemplação. Quanto tempo dura isso? Essa contemplação, ela dura até o surgimento do primeiro pensamento, que pode ser, por exemplo, que lindo, ok? Pode ser qualquer coisa assim, magnífico. O segundo pensamento na contemporaneidade é, vou fotografar. Exatamente. Não, aí é assim, antes, né, eu dava essa aula, eu dava esse exemplo, coisa de 20 anos atrás, tinha todo um caminho até chegar na fotografia, agora, hoje não. Hoje já é o segundo pensamento, eu vou fotografar e vou mandar no Instagram. Então, ou enfim, onde for. Mas aquele estado de pura contemplação, onde não tem nome, não tem um que lindo, não tem um adjetivo, não tem nada, tem a simples percepção, isso é meditação. É você sustentar esse estado de percepção do agora. Quando você está no agora só percebendo, não surge nenhum comparativo, não surge nenhum aditivo, não surge eu gosto, eu não gosto, não surge, porque você só está percebendo. Isso é a contemplação meditativa. Bacana, bacana. É de observação sem ver. A árvore é verde, o sol é laranja, nada. Só observar, ou contemplar, isso mesmo. Só recebe, só contempla. Eu gosto dessa contemplação, assim, aproveitando. Hoje em dia a gente tem sempre as câmeras, né? Mas quando eu tô indo lá para a terra da minha esposa, lá nos norte de Minas, né? Aqui tem umas paisagens lindas, assim, né? E aí a maioria das vezes eu tô na direção, né? Aí quando tem um retão assim, eu olho assim e falo, gente, você viaja, né? É aquele momento de contemplação, você fala, nossa, que paisagem bonita. E lá à noite tem um céu muito bonito. Esse ano eu vou levar um telescópio. Nem contei para a esposa ainda, eu vou querer comprar um telescópio e levar. Ela que arruma espaço do porta-mala, porque É isso aí, vai ter que deixar de levar alguma coisa para poder caber o telescópio. ela vai falar que vai deixar de levar eu. Que lindo esse telescópio. Ó, temos alguns comentários da audiência aqui, eu vou ler pelo celular, que eu não... pelo monitor tá melhor. Né? Tem hora assim, ó, hoje, os primeiros comentários não apareceu aqui no monitor, agora apareceu o da Vera, de Lima. Penso que minha casa, enquanto vivendo no corpo, é onde está o coração, aí é a minha casa, desapegada da casa física. É básico. Maravilhoso, maravilhoso. É isso mesmo, então, o coração. Perfeito, é onde está o coração, é isso mesmo. E geralmente o coração, ele está no seu propósito de vida. Exatamente, a voz do coração é a voz do ser. A voz do ser é essa. A Ângela colocou assim, ó, muitas das vezes, nesse momento, acha que não é. Passa um tempinho, alguém indica outra vez, se conhece outro professor e diz, agora sim eu estou pronta. Na verdade, ela está aberta a conhecer. E na hora que você estava falando dos movimentos, né? Então, às vezes, aparece a primeira oportunidade, que nem eu brinquei com você aqui, né? Tive a primeira oportunidade de conhecer o yoga, foi terrível para mim, mas pelos motivos que eu não vou falar ao vivo,
tá? Porque... Tudo bem, a gente também não vai contar, né, Grace? Com Isso, por certeza. favor, hein? O que acontece Segredo, segredo nos nosso. bastidores, gente. Então, Segredos de bastidores, ótimo. quem sabe numa próxima oportunidade, com a mente que eu tenho hoje. A minha esposa escreveu aqui, perfeito, amor. Tipo, o telescópio vai e eu fico. Gente, acho melhor trocar de carro antes de comprar o telescópio, hein? Porque vai dar briga isso aí, hein? Vai. Ai, gente. Bom, chegamos a meia hora, né? Assim, para quem estava esperando começar Oh, uns atrasos, então aí agora sim deu meia hora e estamos chegando ao fim do nosso bate-papo celestial. Só saiu no Instagram, mas eu estou gravando, né? Porque a tecnologia que eu uso não fica gravada no Instagram, ficaria gravado no YouTube. Mas como o YouTube não subiu, eu gravei para depois subir essa live para não ficar um hiato lá, né? E também poder compartilhar com a sua audiência, né, Dri? Gratidão. Então, faça as suas considerações finais para a gente começar o encerramento. Gente, considerações finais. Eu vou fazer uma consideração final, então, que é o seguinte: eu até estava dando uma mentoria agora e precisei trazer uma coisa muito importante, que é do Ayurveda, mas é do yoga também, que é o objetivo da vida humana, né? O objetivo da vida, de um modo geral, mas existe uma coisa na vida humana que é o fato de nós termos a capacidade intelectual de compreensão dos nossos processos, das nossas interações com o mundo, com o outro, com a gente mesmo, e etc. E através do intelecto iluminado, a gente conseguir passar de um estado de ignorância, de não conhecimento do ser, para um estado de lucidez e conhecimento do ser, o autoconhecimento do ser. Então, a vida humana é uma vida maravilhosa e ela não deve ser desperdiçada. Então, é para ontem, caso você tinha dúvida se você queria ou não um caminho de autoconhecimento, saiba que se você é uma pessoinha humana, você recebeu uma dádiva muito grande do universo. E você tem a grande oportunidade de começar agora esse processo de autoconhecimento, seja com a ferramenta que melhor lhe aprouver, que mais fala para o seu coração, né? Que você ressoa melhor, siga esse caminho e caminhe na direção da luz, que isso vai proporcionar aí algo imenso, que eu não tenho nem como falar, porque isso é de cada um. Mas fica aqui esse convite para que cada um desenvolva, né, na sua vida. Eu já ia esquecendo. Quem quiser entrar em contato com você, né, com todo esse auê que aconteceu, que o YouTube caiu, tudo, quem quiser entrar em contato com você, quais os canais que você tem para a gente entrar em contato? Bom, o canal Instagram. mais fácil é o WhatsApp, porque eu WhatsApp. sou uma pessoa muito do WhatsApp. Aí eu não E o sei se eu posso Instagram, falar. você tem? Meu Pode publicar Instagram, aqui seu WhatsApp. mas eu posso falar o Instagram e a pessoa me pergunta lá no Instagram, É, também dá certo. então tá, Então, não, porque às vezes, se você tem um WhatsApp para atendimento, um WhatsApp pessoal, aí você publica só o de atendimento, entendeu? Então, fala não, uma vamos coisa, falar então o Instagram. O Instagram daí fica mais fácil. eu vou... O meu Instagram é @Mohini, com H, né, que é o meu nome espiritual, Mohini, Yoga e Ayurveda, tudo junto. Yoga, é Y-O-G-A, né? Yoga, Isso. aí... Yoga e Ayurveda, aí também é Y. Mas você tem o A, I também, né? Y. Tá. É A-U. Ayur, com R, né? Ayurveda, Então, é que é a A... ciência da vida. Peraí, é que eu tô tentando não travar meu computador, mas eu acho que eu consigo abrir Eu o... mandei, eu mandei Você para mandou você, na não nossa sei se você conversa do consegue copiar e WhatsApp, né? colar, fica mais fácil. Vai ser mais Se fácil. você conseguir, não sei. Né, é que esse notebook aqui, ele é muito bom. Ele é tão bom que ele consegue fazer as duas transmissões ao mesmo tempo. Só que eu não posso ficar trocando muita tela. Mas Aham, ok. deixa eu achar você aqui. Cadê você? É que eu também fiz uma lista de distribuição, depois que caiu o link. Aqui, Drica.
O seu contato está como Drica, irmã da Angélica. Quem que é? Sou eu. Aí, eu já vou colocar aqui o seu Instagram. Ele está pensando aqui, peraí. Eu vou brincar com a minha esposa. Aproveitar que a minha esposa está assistindo e falar para que eu quero um notebook novo de presente Dia das Crianças. Gente, mas agora é o telescópio. Ixi, olha, Tá fácil, tá não. ficando caro, né? Tá ficando caro, cara né? essa brincadeira. Não, só o telescópio. O telescópio é muito mais barato, o notebook é muito caro. Acabei de publicar ali no Instagram e no card do vídeo que eu vou subir com essa gravação vai ter todas as... E vai ter também o currículozinho, se ela autorizar, né? Que você me mandou no privado, falando tranquilo. a nossa convidada. É isso aí. Então, Grace, considerações finais? Muito obrigada, Adriana, belíssimas suas colocações, eu fiquei apaixonada com a sua história, é uma pessoa assim, super cativante, e é isso mesmo, acho que a gente está aqui para experienciar e buscar, né? Então, pessoal, bora voltar para dentro, descobrir quem que realmente somos, né? Que sou esse ser belíssimo que todos nós somos, né? A fagulha divina do Criador. Então, é isso aí. Muita luz e paz para todos. Obrigada, Adriana. Eu é que Obrigada, agradeço, Giovanni. Grace. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim desse bate-papo celestial. Mauro, volta, Mauro, pelo amor de Deus. Volta, Mauro. Eu tô aprendendo a ser... Tipo assim, eu tô sentindo na pele as coisas que você tá lá tendo dificuldade. Hoje no YouTube, testei tudo certinho, tudo bonitinho e não subiu. Ai, mas, Mauro, estamos torcendo para você voltar logo aí, tá bom? Pessoal, gratidão e a gente se vê na segunda, no Momento de Cura, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.